Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Hoje temos como convidado Tiago Rebelo, jornalista e escritor. Tiago, obrigado por ter vindo. Obrigado eu pelo convite. O que é que lhe chegou primeiro, a escrita literária ou o jornalismo? Eu comecei a escrever muito novo, muito antes do jornalismo, ou muito antes também não, mas há 2, 3 anos antes, mas isso foi um processo, na verdade. Depois entrei no jornalismo e só mais tarde é que comecei a editar. Como é que é de explicar isto? Isto é um processo. Uma coisa é escrever, outra coisa é estar em condições para publicar. E isto de escrever é como qualquer outra profissão. Nós aprendemos com a prática. Eu comecei aí com 18 anos a tentar escrever livros inteiros, que escrevi um ou dois, também não foram assim tantos. Na prática, que depois foram para o lixo, não foram publicados, mas que obviamente foram um processo de autoaprendizagem e de prática para aquilo que seria depois o primeiro livro e seguir por aí fora. Foi um grande desafio, não é? Já na mira de querer É um desafio, por um lado, tem a ver com o interesse por esse trabalho, na realidade. O escrever, nós temos sempre aquela ideia, e muitas pessoas dizem-me, eu também vou escrever um livro, eu também quero escrever um livro, há muita gente a dizer que também quer escrever um livro, depois nunca escrevem livro nenhum, obviamente, porque todos sabemos escrever, e como sabemos escrever, parece-nos que escrever um livro é fácil. E o que é importante aqui, quando queremos realmente escrever, é a dedicação. E a dedicação é preciso gostar muito, porque passar 5, 6, 7 ou 8 horas à frente do computador diariamente a escrever uma história não pode ser apenas uma questão de disciplina, tem que ser uma questão de gosto também, porque senão ninguém fica ali, não consegue fazer essa dedicação. E portanto, por um lado um desafio, por outro lado a dedicação, por outro lado a vontade de fazer, e é isso que nos leva a seguir esse caminho. Se não houver gozo em fazer aquele trabalho, não se consegue fazer aquele trabalho. Não se consegue. Não... E o Tiago é disciplinado quando se senta ao computador para escrever? Sou bastante disciplinado, porque quando escrevemos um livro, tem que se escrever todos os dias. Não se pode escrever agora um bocadinho, daqui a 15 dias pega-se outra vez na história, já não sabemos às quantas andamos, e portanto precisamos de ter essa disciplina diária, de escrever diariamente, senão não é possível. E é assim que as ideias fluem? As ideias não se pode, a pessoa senta-se ao computador, não é? Sim, mas a história, um livro, uma história é como a vida. As personagens têm acontecimentos que as envolvem, ou envolvem-se em acontecimentos, ou têm ações, e essas ações depois têm consequências, e portanto nós vamos atrás das consequências. Temos uma ideia geral do que é a história e daquilo que vai acontecer, mas as nossas personagens têm vida. Eu não posso pôr uma personagem a fazer uma coisa, agora não sei, mas qualquer coisa importante, e depois aquilo tem que ter consequências, e portanto a história vai seguindo o seu caminho. E já lá vamos à importância que as personagens têm nas obras. Tiago escreve sobre vários géneros literários, incluindo literatura para crianças, e tem até uma personagem que eu julgo que seja fixa, que tem um nome muito curioso. Que é a Amarguinha. Exatamente. Como é que veio assim? Como é que fixa não é, eu escrevi várias, aliás, pronto, escrevi uma série de livros com essa personagem, com essa e com as outras que a rodeiam, não é? Mas em breve deverei fazer um novo livro para crianças, deverei editar um novo livro para crianças, já não será essa personagem. Angola e Moçambique, enquanto colónias portuguesas, também já lhe serviram, já o inspiraram para escrever livros. Que histórias são essas? São 3, creio, não é? 3 livros. Sim. 2 deles baseados em antepassados meus, na história de antepassados meus,
um padre que era o Padre Montanha, que era uma personagem muito carismática em Moçambique e que inclusivamente tem para lá uma estátua ainda hoje em dia, e que fez uma viagem que na altura foram, julgo que 300 quilómetros, mas que na altura era como se fazer agora, ir daqui à Lua, tal a dificuldade, para o interior de Moçambique, para juntar, para fazer uma ligação. Foi ter com os Bauers, aqueles que antes da África do Sul existir, eles já lá estavam, eles eram colonos lá. Estamos a falar de que época? Estamos a falar do século XVIII, não, XIX. E ele fez ali uma viagem para ir ter com eles para tentar abrir ali uma linha de comércio. E na prática foi ele quem inaugurou as relações diplomáticas entre Portugal e a África do Sul. E pronto, e é a aventura desse padre que eu conto nessa história. Depois, em Angola, a história do Tenente Montanha é também uma história de um antepassado meu, e a vida dele em Angola, numa altura em que os portugueses ainda andavam a conquistar território, e numa altura em que os portugueses eram heróis por andarem a conquistar território em África, como as coisas mudam, não é? Nessa altura, os heróis eram os que conquistavam. Mas também escreveu sobre a descolonização. Também escrevi sobre um livro que é O Último Ano em Luanda, e que é precisamente isso, sobre o último ano dos portugueses em Angola. Estamos a falar de 74, 75. Entre 74 e 75, sim. Sendo a descolonização um tema ainda com nuances muito sensíveis que nos causam um certo pudor em falar, o que é que isso ainda acontece 50 anos depois? Eu não sei. O meu interesse para escrever esse livro teve para já uma motivação, que era o facto de ter acontecido tanta coisa naquele período de 74 e 75, entre a Revolução do 25 de Abril e a descolonização de Angola, que foi praticamente um ano. A confusão era tal em Portugal que as pessoas ligavam muito pouco ao que se passava em Angola. E, portanto, ficou sempre, mesmo aqueles que são contemporâneos dessa época, ficaram sempre a saber pouco do que é que se tinha passado lá. Não acho que seja tabu, acho que que tinha mais a ver com ignorância sobre o que lá se passou. Mas, Tiago, mas isso na época, agora, como observador, se calhar nem tanto pela sua experiência, mas como observador, porque é que meio século depois continua a ser um tema que dá-me a ideia que a sociedade portuguesa não se sente ainda muito à vontade para abordar. Eventualmente porque, enfim, só de Angola saíram 300 mil portugueses. Foi a maior ponte aérea. 300 mil portugueses a quem chamaram retornados, mas uma grande parte deles não eram retornados coisa nenhuma, porque nunca tinham cá estado sequer. Portanto, não estavam a retornar. Começa logo por aí, não é? Não estavam a retornar a coisa nenhuma. É o erro em que se incorre muitas vezes. Exatamente. E para os outros que eram retornados, muitos deles, grande parte, tinham ido para lá muito novos e portanto tinham feito a vida toda lá, e para aquelas pessoas todas foi bastante traumático, e eu acredito que pelo facto de ter sido traumático e muito difícil depois de recomeçar uma vida aqui em Portugal, depois de ter construído uma vida em África, não só em Angola, que seja natural que para as pessoas não seja fácil falar muito disso, não sei, mas pronto, estou a especular, também não sei. Mas também foram pessoas que vieram dar uma lufada, dar fresco à sociedade portuguesa na época. Eu acho que sim. As mentalidades, a força de vencer. Muito, eu acho que sim. Que nem sempre foi bem recebido. Portugal era muito cinzenta, era um país muito formal, com muitas desconfianças, e já nessa época
em Angola, eu vivia em Angola, portanto, apesar de ser criança, mas tenho muita noção disso. Em Angola havia muita informalidade, as pessoas viviam de uma maneira muito mais informal, muito mais alegre do que, do que aqui. E sim, havia também um espírito muito mais empreendedor, se calhar, em Angola do que aqui. O Tiago, enquanto escritor, como é que quebra a sua monotonia? É escrevendo sobre vários géneros literários? Não tem tanto a ver com monotonia, tem a ver com porque é que eu hei de ficar preso a um género literário. Não tenho interesse em ficar preso. Eu gosto de experimentar outras coisas e por isso gosto de variar. Posso escrever uma história de amor, posso escrever livros, histórias, romances históricos, posso escrever thrillers, como o último que escrevi, por exemplo, e por aí fora. E, portanto, tem mais a ver com o interesse pela história. Aquela história que eu tenho interesse ou que tenho vontade de escrever no momento. E pode estar virado para um lado, pode estar virado para o outro. E não me sinto presa a nenhum género. Acho que posso variar, porque não? E acabou de falar dos vários géneros, e vem a propósito nos romances históricos. Considera que o seu livro A Maldição do Marquês foi dos livros mais desafiantes que fez. Porquê? Foi, de certa forma, porque exigiu muita pesquisa também. Não tanto a escrita, mas mais a pesquisa. E porque também havia um desafio que era criar uma história interessante dentro, conseguir oferecer ao leitor uma história que tivesse interesse de uma personagem que já era muito conhecida. De uma personagem não só, de uma época e tudo isso. E, portanto, eu tinha que encontrar ali uma perspectiva nova que fosse interessante para contar. Aprender o livro. E aí o desafio. Eh, Como o livro seguinte também foi exatamente a mesma coisa, E qual foi? que foi a história do bichinho de conta, que, que é a história da. O Marquês de Pombal obrigou o seu filho a casar com uma jovem, enfim, de uma família da nobreza portuguesa, que teve só um problema, é que ela não queria casar com ele. E ela opôs-se ao casamento e fez-lhe uma guerra tal que acabou por conseguir que ele pedisse o anulamento do casamento do filho. Pronto, é essa história. E, portanto, estes livros têm este desafio, que é encontrar histórias interessantes para contar fora ou se quiser, dentro de uma história que já é muito conhecida. Isso, e também, como diz, encontrar personagens que se enquadrem nessas histórias, não é? Por forma a criar livros interessantes que Exatamente, prendam a leitura. exatamente. Passando agora para a sua faceta como jornalista, em que medida é que a sua experiência no jornalismo, nomeadamente em reportagens de guerra, hum, até que ponto é que essa experiência lhe serve de arma para escrever livros? Tudo o que é a nossa experiência de vida nos dá experiência para escrever livros, porque se retirarmos da cabeça a nossa experiência de vida, não há nada para contar. E, portanto, quanto mais rica for a experiência, mais rico pode ser, portanto, mais interessante poderá ser as histórias que nós contamos. Mas isso lhe Não é? aconteceu, provavelmente, não é? Já me Ter aconteceu. essa experiência e canalizá-la Já me para a literatura. aconteceu usar cenários de guerra, por exemplo, em Israel, na faixa de Gaza, eh, ou ou na Bósnia, para escrever uma história passada nesse cenário. E era isso que ia perguntar-lhe de seguida, quais foram os conflitos que cobriu no terreno, quais foram aqueles que mais o marcaram, profissional e pessoalmente? Sem dúvida, a guerra na Bósnia. Foi uma época muito. Foi uma guerra muito dura, muito selvagem,
embora se consiga fazer mais, e ser ainda mais selvagem hoje em dia, se aquilo já era muito duro, o que se fez depois na Ucrânia, o que se está a fazer na Ucrânia, o que está a acontecer em Gaza, são exemplos de que o homem pode ir ainda mais além daquilo que já foi, e a selvageria parece relativizar-se muitas vezes. Mas quando estamos em reportagem nesses locais, é que sentimos com mais força, com mais a violência e o que as pessoas sofrem quando estão a ser vítimas dessa violência. Como é o caso agora da Ucrânia, não é? Quer dizer, as pessoas estão na sua vidinha, não têm nada a ver com política, que não têm nada a ver nem com os russos, nem com coisa nenhuma, e de repente estão a levar com mísseis, a levar com mísseis nos seus prédios, nos seus apartamentos, porque há um senhor que está lá no Kremlin, um senhor Putin, que não quer saber da vida das pessoas, não é? Parece que conseguimos sempre ser ainda piores quando era suposto ser ao contrário, não é? O mundo ser mais civilizado, e parece que consegue ser ao contrário. Mas voltando à Guerra da Bósnia, tem assim algum episódio que nunca vais conseguir esquecer-se, que o tenha marcado fortemente? Claro que todos os momentos que lá estive que foram marcantes, porque eu estive em Sarajevo, que era uma cidade cercada na época. Para começar, foi preciso ir de avião, apesar de ir um avião das Nações Unidas, foi preciso ir mais do que uma vez, porque não se conseguia aterrar. À primeira não se conseguiu aterrar porque os sérvios estavam a disparar sobre os aviões, e portanto há sempre um stress, não é? Depois era preciso, o aeroporto estava fora da cidade cercada, e portanto era uma ilha fora da cidade cercada, e portanto era preciso atravessar a frente da guerra para chegar à cidade cercada. Sei lá, há várias, tudo aquilo é um filme, tudo o que os jornalistas passaram para cobrir aquela guerra. Ainda por cima foi uma época em que aconteceu mais do que nunca os jornalistas estarem na mira dos franco-atiradores que gostavam muito de disparar sobre os jornalistas. E portanto andávamos sempre ali com toda a cautela era pouca. Toda a cautela era pouca, porque aquilo, deve-se lembrar, aquilo era uma guerra de franco-atiradores, não era? Os famosos snipers, em que uma pessoa não vê, não tem noção onde é que eles estão, e portanto a qualquer momento pode-se levar um tiro, nem sabe de onde é que ele vem, não é? Voltando à escrita literária, já alguma vez se inspirou ao volante? Para desenhar uma personagem, para pensar numa situação que depois explorasse em Provavelmente livro? sim, mas não saberia dizer. Sei lá, há várias circunstâncias em que estamos a pensar em ideias, não é? Ou surgem ideias, e que a gente passa tanto tempo ao volante que é muito possível que sim. E viagens, quer tenham sido feitas em trabalho ou em lazer, tem assim alguma que eu tenha marcado especialmente? Cá em Portugal, lá fora? Especialmente em trabalho, sim. E devem ter sido muitas. Estivemos a falar agora de algumas. Claro que as viagens, aquelas que foram em trabalho, em reportagem nestes anos todos, e quando se vai em reportagem para zonas de guerra, etc., claro que isso fica marcado para a vida toda, não é? Seja para onde quer que seja, não é? Aconteceu uma vez uma coisa curiosa, que foi, e vinha precisamente da Bósnia, e cheguei à Itália, porque se partia da Itália para o outro lado, para a Bósnia, era onde estava a base das Nações Unidas. E cheguei à Itália, e estava a chegar o presidente Mário Soares, na altura, para uma visita à Itália. A Itália é um país lindíssimo, que já fui mais do que uma vez, naturalmente, mas naquela altura foi engraçado, porque como eu estava lá, disseram-me: olha, já que estás aí, agora vais fazer a cobertura também da visita do Mário Soares. E eu lá fui. E foram 3 ou 4 dias em que aquilo foi uma corrida tão grande, em que andámos por meia Itália, porque
percorremos metade da Itália de autocarro. Fomos Roma, Milão, Assis, sei lá, uma data de sítios, e foi tão rápido que eu acho que vi em 3 dias meia Itália, e ainda hoje não sei dizer exatamente todos os sítios onde fui, mas foi muito engraçado, foi tudo a correr, e, portanto, às vezes acontecem-se estas coisas, né? De repente, sem estar à espera, fui conhecer bem a Itália sem... Sim, até porque a pessoa depois pensa que pena, tive a oportunidade de lá estar e não aproveitei nada, não apreciei nada. Quer dizer, a experiência foi sempre, é sempre melhor do que estar cá. Eu gosto de viajar e acho que foi interessante e foi giro na mesma. Mas o que foi engraçado é que disse, eu cheguei ali ao fim de 3 dias a correr de um lado para o outro, a percorrer o país inteiro quase. Às tantas já não sabia onde é que tinha estado. Mas uma coisa interessante de viajar em trabalho como jornalista é que muitas vezes temos acesso a zonas onde as pessoas normais não têm, não é? Como, por exemplo, o Palácio Proibido em Pequim, ou os grandes palácios em Roma, onde está o governo, etc, etc. E acaba por perceber coisas muito, muito interessantes e ter acesso a coisas que não teria se fosse um simples turista, não é? Sim, só estão ao alcance de Sim. poucos. E como é que são as suas viagens em lazer, em férias? Hoje em dia não faço assim grandes viagens em férias, quer dizer, vou até ao Algarve. Eu também já vivo em Cascais, portanto Cascais já é uma zona onde se está bem nas férias. Gosto de ir um bocadinho para o interior, para Montargil, sei lá, para vários sítios aqui em Portugal, Alentejo, que é uma zona muito bonita sempre de visitar. E é isso que vou fazendo, sem grandes... Não faço grandes viagens de grandes projetos. Falando de viagens, falando de automóveis, também já teve experiência na competição. Como é que isso aconteceu? Eu não lhe chamaria assim uma experiência na competição. Mas sim, fiz algumas... Na velocidade, então. Na velocidade. Entrei em algumas corridas de karts, sim, já há bastantes anos. Cheguei a ter um kart também, eu próprio. Estava no kartódromo e ia lá dar umas voltas ao fim de semana. E era algo que eu gostava bastante, era bastante divertido. Mas pronto. Eras temperador? Era. Se bem que tinha aquele uma parte chata, que era, pelo menos quando eu tinha o meu kart particular, é que aquilo avariava-se muito facilmente. Eu não percebo nada de mecânica, portanto, dava umas voltas, pô, lá já foi, já está variado lá. Vai para as boxes e fica lá para a semana seguinte. E mantém o seu kart ainda? Ou... Não, isso onde é que isso já vai? Onde é que isso já vai? Tiago Rebelo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, eu tive muito gosto. Obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.